Olá, muito obrigado, bem-vindo ao programa Seiichi no Ie na TV. Uma grande alegria estarmos dando início a esse programa para conversarmos sobre um assunto bastante interessante, a Seiichi no Ie, que nos propõe a criação de uma nova civilização. Nós estamos agora num momento da civilização atual, que estamos numa ruptura de paradigma em que a civilização materialista, civilização material, chega ao seu ápice, trazendo uma concepção materialista de mundo, e ela já demonstra que esgotou as suas possibilidades. Nós vemos o desencanto da juventude, uma série de problemas que vão surgindo a partir do modelo de civilização que nós temos, e também alguns problemas novos que vão surgindo, bem como vários problemas, como o problema da pobreza, o problema das doenças que vão, à medida que a medicina avança, as doenças vão avançando também, como se houvesse uma competição entre a criação de doenças, melhor dizendo, de terapias, e paralelamente fossem sendo criadas outros tipos de enfermidades. São coisas que há muito tempo há algum tempo a gente não ouvia falar, e surgem novas enfermidades. Ao mesmo tempo que nós temos enfermidades que eram tidas como incuráveis, e hoje são curáveis, são tratáveis, outras curáveis, e algumas se tornaram até enfermidades banais, nós vemos outras que vão surgindo, né, numa época que nós, talvez, há um século, as pessoas pensassem que já estariam totalmente debeladas a esta altura, mas nós vemos que não é isso que acontece. E também o problema de superpopulação nas cidades, os conflitos internacionais, mesmo os choques entre nações que continuam. Então é necessário nós repensarmos o modelo de civilização que nós estamos, no qual nós estamos inseridos, e o que pretendemos para o futuro, para as próximas gerações, para a nossa própria geração, que rumo nós vamos dar para nossas vidas. Então, essa é função da filosofia, da religião, sinalizarmos para onde vamos caminhar. Nós devemos pensar numa nova civilização, e essa nova civilização devemos buscar uma visão mais abrangente do mundo, uma visão sobre a nossa relação com todos os seres, não só as relações humanas, mas as relações com todos os seres. O professor Masanobu Taniguchi, ele nos fala sobre essa nova civilização, e ele diz: até agora a humanidade pensava que a natureza não tem valor tal como ela é. Então ele nos propõe uma nova visão sobre a natureza e como nós vamos lidar com a natureza, porque a própria lei mental nos diz: aquele que rouba será roubado, quer dizer, ninguém lesa a vida sem colher dolorosas reparações. É interessante porque o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seiichi no Ie, ele já nos dizia que o planeta, esse planeta em que vivemos, é um ser vivo. E todo o universo está cheio de vida. Aquele que lesa a vida, então, colhe dolorosas reparações. Isso é uma realidade. Nós dizemos, o planeta é um ser vivo. E pode pela ciência formalista, isso pode parecer uma coisa absurda, mas é muito interessante que ali nos anos 60, nos anos 50, 60, o professor Masaharu Taniguchi, ele faz uma advertência ao mundo, e ele nos diz que nos Estados Unidos começaram a fazer testes nucleares no subsolo. Então começaram a fazer com o pretexto de que essa radiação então não seria esparramada pela atmosfera, começaram a fazer perfurações para detonar bombas no subsolo. Então as bombas nucleares passaram a ser detonadas no subsolo. E aí o mestre Masaharu Taniguchi nos adverte: a partir de agora começarão a surgir manifestações contra obras públicas, haverá grandes agitações da juventude, sobretudo, movida por agitadores, mas haverá uma consonância disso, haverá grandes agitações. Ele também nos adverte que haveria uma tendência de exibição do corpo nu, e exatamente aquilo que ele disse foi o que aconteceu. Inclusive, ele publica esse artigo numa revista sobre isso, e as pessoas estudando a história, uma história recente, nós vemos, por exemplo, o ano de 1968,
É claro, existe um quadro político, a Guerra Fria em andamento, mas nós vemos, por exemplo, a França chegou a um ponto das universidades, haver batalhas campais dentro das universidades, até as ruas de Paris, o pavimento elas eram calçadas com pedras, depois colocou-se asfalto para que, se houvesse manifestações, os jovens não pudessem arrancar as pedras para usar contra a força policial. Então, até algumas pessoas falam, isso foi uma coisa que tirou um pouco do charme da cidade de Paris. Aqui mesmo no Brasil, nós tivemos uma batalha campal em São Paulo, na rua Maria Antônia, os estudantes da USP, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, contra os estudantes do Mackenzie. Então, essas coisas, existe o fundo político, sim, mas a explosão violenta, ela veio a partir da agressão contra o planeta, no momento que se detonaram as bombas no interior da Terra, isso se refletiu como explosão violenta das emoções humanas, porque se há o conflito político, a política justamente é a arte da negociação, das pessoas se sentarem civilizadamente negociarem, mas não foi isso que se viu a partir do momento que começaram essas explosões. Mas hoje em dia não é muito comum, a gente ouve falar isso na Coreia, por exemplo, mas não é tão comum nós vermos esse tipo de teste nuclear. Porém, a agressão ao planeta continua. O professor Masanobu Taniguchi, no livro Primeiro Passo para a Paz, ele nos fala sobre justamente nós termos uma nova visão sobre nossa relação com o meio ambiente. Então, se nós buscamos a paz, nós devemos primeiro ser mais generosos com os nossos irmãos da vida, devemos ser mais justos com eles, devemos ser, sobretudo, mais amorosos. Até a Seiichi nos propõe que, pelo menos, as pessoas se esforcem para mudar um pouco a sua alimentação. Nós vemos hoje a questão da fome no mundo. Grande parte dos cereais que são produzidos no mundo vai para alimentar o gado, né? Então, aí a gente pode pensar, tudo bem, mas é uma coisa pela outra. Não é bem assim, porque o gado vai para os países mais ricos, para as pessoas que têm condição de comprar carne, e a produtividade é muito baixa. Quer dizer, em média, para engordar 1 quilo um boi, para engordar 1 quilo, são necessários 6, 7, até 8 quilos de cereal. Esse cereal, então, se fosse para a alimentação humana, naturalmente poderíamos acabar com o problema da fome no mundo. E também o ser humano sempre pensa na natureza como algo de valor econômico, mas o professor Masanobu Taniguchi nos diz: até agora a humanidade pensava que a natureza não tem valor tal como ela é e considerava que, melhorando-a com a construção de estradas e prédios, ela se valoriza e o preço do terreno subia. Ocorria isso de fato. Pensava-se também que um terreno se valoriza se próximo a ele passar uma ferrovia. Assim veio se desenvolvendo e isso resultou na presente destruição da natureza. Então, não é que a Seiichi seja contra o progresso material, sobre a melhoria de infraestrutura para que nós possamos melhorar as comunicações, estreitando as distâncias, tendo boas construções, mas esse modelo agressivo à natureza. Então, é sobre isso que nós falamos. E, naturalmente, nós pensamos, puxa, mas isso é uma coisa de governo, isso é uma coisa, talvez as escolas, no máximo, possam pensar nisso. Não, isso é uma coisa do cidadão. Isso que a gente deve pensar. Porque, enquanto nós somos coniventes com isso, não só somos coniventes, como ansiamos por esse tipo de coisa. Então, se alguém vem e fala, vamos fazer uma nova estrada, a gente não pensa 2 vezes, ótimo, né? Então vai ficar mais fácil, vai ficar mais perto. E não é que a gente é contra a construção da estrada, mas a que custo isso vai ser construído? A que custo ambiental, que custo de vidas isso vai ser construído? Então, o homem dotado de sabedoria, nós podemos pensar em termos de progresso, mas um progresso que seja um progresso para todos, para todas as vidas do planeta, todas as vidas possam prosperar. Então, nós vemos muito que se fala hoje de espécies desaparecendo, e um dia, eu admiro bastante, é uma pessoa muito, eu não vou citar o nome dele, algumas pessoas viram essa entrevista e vão saber de quem eu estou falando, uma pessoa maravilhosa, já não está mais entre nós, mas uma entrevista, uma pessoa famosa, e ele dizia assim,
O pessoal fica falando em ecologista, fica defendendo que a extinção de animal, ele pergunta, para que serve um hipopótamo? Então, o ecologista devia pegar e fica defendendo os animais e entregar um hipopótamo na casa dele. Depois parece que ele se retratou, né, que ele disse que não era bem isso que ele queria dizer. Mas se a gente pensar nesse sentido, né, o hipopótamo também pode pensar de lá, para que serve um ser humano? Todos nós somos vidas de Deus, estamos nos manifestando, existe um propósito para tudo isso, nós devemos respeitar essas vidas. Então é isso que nós devemos entender. E aqui o professor Masanobu Taniguchi nos fala, pensando desse modo, ele vem desenvolvendo um raciocínio, compreende-se que a concretização da paz no século XXI tem grande relação com a questão não agredir o meio ambiente terrestre, respeitando a natureza. Então, naturalmente, se nós vamos destruindo os recursos naturais, naturalmente nós vamos chegar a impasses. Nós vemos que as guerras no passado, elas já eram realizadas em função de território, mas o território é justamente a questão do recurso natural. E no momento que esses recursos se tornam raros, que eles vão se esvaindo, então é natural que nós tenhamos uma instabilidade social que pode levar a conflitos de grande proporção. Então, exatamente o problema do meio ambiente ele vai incidir sobre o problema da paz mundial também. O nosso movimento tem o objetivo de transmitir a grande número de pessoas o ensinamento homem-filho de Deus. Esse homem-filho de Deus que merece viver feliz, saudável, próspero, mas que deve também ter esse amor de Deus para com todos os seres. Mas é importante divulgarmos simultaneamente a mensagem mais ampla de que a vida da superfície terrestre e o ser humano são obras de um único Deus e formam uma só unidade. No momento que nós começamos a mudar a nossa mentalidade, nosso dia a dia, naturalmente, a própria configuração das políticas, eu falava que não é questão só do governo, as políticas governamentais, as políticas empresariais, porque, sobretudo, existe uma economia. O governo apesar de, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a economia muito atrelada ao governo, mas, sobretudo, o mercado determina muitas coisas. No momento que nós temos uma postura ética, viver como cidadão ético, Seiichi Unui nos fala, esse cidadão ético, esse cidadão que pensa no bem-estar comum. Então, se você deixa a sua vida se estender em direção ao outro, naturalmente isso vai criando um movimento, criando uma consciência, criando uma cultura que nos permitirá vivermos de uma forma mais ética todos os cidadãos. Naturalmente, nós podemos pensar, puxa, se só eu começar, isso é suficiente? Quando a gente fala em formação de cultura, é uma coisa que tem que começar em algum ponto. Então, se eu falo assim, eu falava há pouco sobre alimentação. Então, se você realmente tem dificuldade para... você gosta muito de apreciar muita carne, mas o fato é que isso está associado com uma matança. E eu não estou aqui com uma bandeirinha, olha, pare de comer carne. Mas se você diminuir um pouco, isso já é grande coisa. Até nesse próprio livro diz que se os Estados Unidos, se a população diminuir 10% a quantidade de carne que consome, já seria suficiente para acabar a fome no mundo, em função dos excedentes de cereais que haveria para redirecionar para as pessoas. É claro, aí existe toda uma matemática, uma logística um pouquinho complicada, por isso eu falo mudança de Naturalmente, se aqui no Brasil nós deixar de haver uma demanda da nossa soja, por exemplo, para a alimentação de gado. Então, no primeiro momento, será difícil para o pessoal lá de Sinop, por exemplo, de colocar aquilo num caminhão se não tem um criador de gado que vai comprar, colocar num caminhão, levar até o porto e do porto exportar. Mas, naturalmente, a própria civilização irá se adaptando a essa nova realidade. Então, a mudança da alimentação, a nossa mudança quanto ao consumo de aparelhos. Então, tem aquela pessoa que fica desesperada porque saiu um modelo de smartphone novo. A própria economia se alimenta muito disso, o consumo rápido, mas
à medida que nós vamos tendo um consumo mais consciente, esse tipo de economia baseada no consumo rápido, ele foi uma forma criada, desenvolvida após o final da Segunda Guerra Mundial, porque havia uma demanda de capitais, de giro de capitais, porque, por exemplo, a Europa ficou toda destruída, então o plano Marshall precisou mandar bilhões de dólares para reconstruir um continente, então havia necessidade dessa rotação rápida, mas hoje nós mantemos esse modelo e não tem mais sentido, os países estão estabilizados, a Europa se reconstruiu, o próprio Japão também se reconstruiu, foi arrasado durante a guerra, se reconstruiu, mas nós mantemos esse movimento frenético de aparelhos, se é um aparelho com design novo, ou já isso em marketing até se chama obsolescência planejada, você lança um aparelho já prevendo quanto tempo que você deve torná-lo, não é que ele se tornará, você deve torná-lo obsoleto. E nós somos muito coniventes com isso. Então, antes de comprar um aparelho, pensar bem, por que nós vamos comprar esse aparelho? Porque é um aparelho da moda, porque está mais bonitinho? De fato, é necessário isso? A questão como nós lidamos com água, nós somos um país muito abençoado, temos muita água, 20% da água doce do planeta está aqui no nosso país. Ao mesmo tempo, na cidade de São Paulo, nós temos uma dificuldade de 12 milhões de pessoas e o nosso maior rio, não é um grande rio, pelo menos aqui, né? O rio Tietê ele se torna um grande rio a centenas de quilômetros de São Paulo. Estamos muito próximos da nascente, nós temos nossos mananciais aqui, mas já vão se tornando insuficientes para a manutenção de uma cidade desse porte. Então, toda essa nova concepção de mundo é o que nós propomos quando nós falamos nessa nova civilização. Essa nova civilização que vai fazer aflorar o melhor de nós. No momento que nós nos tornamos pessoas mais solidárias, naturalmente nós nos tornamos pessoas mais amorosas. Solidariedade é manifestar o amor. E isso nos propicia naturalmente viver uma vida mais feliz, mais plena dentro do nosso próprio lar. O professor Masanobu Taniguchi, ele é uma pessoa que todos os dias vai trabalhar de bicicleta. Então nós temos hoje na Seicho no Ie os clubes de bicicleta, né? Então nós incentivamos as pessoas a usarem veículos alternativos que não poluem o ar e que nos propiciam, inclusive, ter uma saúde melhor. Nós temos também o clube de horta orgânica, de forma que nós possamos ter uma produção de alimento não centralizada. É interessante que, até eu um dia estava vendo um documentário sobre a Guatemala, e ali mostrava um pequeno terreno e um agricultor com 9 filhos, alguns já adultos com seus próprios filhos. Ele falou: vocês vivem só dessa plantação, só dessa pequena área? Sim, ainda vendemos muita coisa, a maior parte a gente vende. E aí perguntaram: como é que vocês conseguem essa produtividade? Ele disse simplesmente: nós plantamos como plantavam os nossos antepassados maias. Então nós plantamos associados temos várias culturas que um fornece para o outro. Então o defensivo de uma planta está na outra. Então um determinado grão que a gente planta, ele não é suportado pelo predador, pela praga, chamada praga, da outra planta. E essa, por sua vez, fornece nutriente para a primeira. As duas juntas fornecem para uma terceira. Então, hoje nós começamos a se desenvolver cientificamente também a chamada agricultura que é associada com a própria configuração da própria natureza. Então, eu esqueci o nome que se dá esse tipo de cultivo, né? Mas isso já é um prenúncio dessa nova civilização. Agora a gente vai fazer um intervalinho para algumas informações bastante importantes sobre a Seicho no Ie. Daqui a pouco a gente retorna. Seja você também um mantenedor do programa Seicho no Ie na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074
4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, retomando nossa conversa, estamos falando sobre essa nova civilização que a Seita-no-Ien nos propõe, que é uma civilização, a Seita-no-Ien durante desde a sua fundação, nos fala muito sobre harmonia no lar, ela nos fala sobre como as pessoas obterem a melhora do destino, e a Seita-no-Ien é um movimento que se desenvolve em consonância com a história. Nós vemos que vários momentos, a maneira de pregação ela vai se transformando, mas sempre seguindo a mesma linha, dizendo que o homem é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, feliz, saudável, e que nós temos essa capacidade de vivermos felizes, vivermos plenamente, vivermos com saúde. A Seita-no-Ien que tem o seu foco no lar, por isso o nome da Seita-no-Ien quer dizer lar do progredir infinito. E os lares, de fato, se tornam felizes quando as pessoas começam a viver segundo o ensinamento da Seita-no-Ien. Essa felicidade, ela vem à medida que nós reposicionamos a nossa mente e passamos a viver de maneira positiva, alegre, com gratidão a todas as coisas. Mas essa gratidão a todas as coisas, ela não é simplesmente uma coisa retórica. Por isso, agora a gente começa a falar nessa nova civilização, porque vemos que a própria natureza tem se tornado hostil porque o homem vem praticando a ingratidão com a natureza. Então, tudo que nós lançamos, eles nos retorna. Isso é a grande lei de causa e efeito. Tudo que nós lançamos como causa nos volta como efeito. Então, todas as coisas, as pessoas medíocres falam sobre sorte, as pessoas sábias falam sobre causa e efeito. Nós vemos que o Buda Sakyamuni, o Buda histórico, ele ensinou a humanidade sobre a grande lei de causa e efeito. Jesus Cristo também não ensinou outra coisa. Quando ele fala de fé, aquilo que pedirdes com fé, quer dizer, aquilo que reconhecemos na mente. A fé é realmente reconhecer na mente. Assim será convosco. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Isso já vem do Velho Testamento, essa lei de Talião que nos fala sobre essa lei de causa e efeito. Aquele que lançar mão da espada, pela espada perecerá. Então, são formas alegóricas de nos falarem desta lei de causa e efeito. E por isso, a atenção da Seita-no-Ien para essa proposição dessa nova civilização que é gentil com a natureza. Enquanto o homem se der o direito de agredir a natureza, ele estará gerando causas negativas, gerando karmas negativos, e isso incide na vida do ser humano. Se nós, como religiosos, como pessoas que têm um pensamento filosófico aprofundado, é fundamental que nós tenhamos essa visão. Algumas pessoas até dizem assim, mas é duvidoso, existem correntes, alguns cientistas que dizem que o aquecimento global é uma farsa. Eu não sou cientista, mas no meu dia a dia, eu vejo que, por exemplo, chega no inverno aqui em São Paulo, então se pede para tomar cuidado, tem um alerta do meio ambiente, a gente vê que os hospitais ficam cheios porque as pessoas têm dificuldade para respirar. A primeira vez que eu fui a Santiago, me levaram ao Monte San Cristóbal, da capital do Chile, e dali se avista a Cordilheira dos Andes. Chegando no Monte San Cristóbal, a cordilheira havia desaparecido. Não, ela estava lá. Mas a cidade de Santiago ela fica entre dois paredões, a Cordilheira Costaneira e os próprios Andes. A condensação de poluentes ali não permitia ver a cordilheira. Aí eu fui ver a cordilheira, eu vi a cordilheira porque depois nós nos deslocamos para São José de Maipo, que fica aos pés da cordilheira, e aí no domingo, como havia circulação de carro, havia diminuído, então a gente conseguiu ver a cordilheira. Então o fato é que nós necessitamos urgentemente mudar o nosso modelo civilizacional de forma a que todas as vidas possam viver plenamente, inclusive nós próprios, é uma questão de inteligência. Então essa agressão da natureza faz com que a natureza de fato se torne hostil. Nós vemos hoje em dia coisas como, por exemplo, aqui no sul do Brasil, hoje já temos, não se ouvia falar isso, já temos as tempestades subtropicais que arrasam cidades. Isso é algo que a gente ouvia falar do próprio Japão, que é sujeito aos tufões, Estados Unidos tem os tornados, mas a gente nunca ouvira falar sobre isso aqui no Brasil, e agora já temos. E ao mesmo tempo que
nesses países que tradicionalmente havia isso, as coisas estão se tornando mais intensas. E, inclusive, assim, cientificamente, nós não podemos dizer que um terremoto ou um tsunami tem a ver com a ação humana. Mas, em termos de ciência mental, há pouco eu falava que o planeta é um ser vivo. Se nós agredimos a natureza, nós vamos fazendo com que a mente do planeta, essa mente planetária, se torne uma mente de agressão também. Então, por isso que ocorrem esses fenômenos arrasadores. Então, em termos de ciência formal, talvez não tenha muito sentido isso, mas em termos de ciência mental, é perfeitamente lógico. Então, convido a todos para um novo reposicionamento dentro da sua vida, a partir da sua mesa de refeição. Então, buscar refeições que sejam mais condizentes com respeito à vida. Então, se você... Eu tenho um amigo que é da Seitianoye também, e ele começou, depois ele já mudou bastante, né? Ele comia, eu conheci a Seitianoye, era criança, e deveria ter me esforçado mais, mas eu diminuí muito, como pouca carne. Mas esse amigo dizia que comia 2 bifes toda noite. Então, para mim é uma coisa absurda. Para ele foi uma coisa importante, ele começou... diminuiu para 1 bife. Aí depois chegou um dia que ele cortava o bife. Cortava não com a faca, né? Ele tirou do cardápio, cortou do cardápio. E assim a alimentação dele foi se tornando uma alimentação mais balanceada. Inclusive, ele percebeu melhoria na saúde. Então é importante que nós façamos um esforço para melhorar os nossos hábitos, como nós lidamos com o nosso lixo, reciclagem do lixo, reaproveitamento, o nosso tipo de consumo, que tipo de produto. A gente às vezes vai no mais barato ou naquele que é menos agressivo ao meio ambiente. Todas essas coisas, esse reposicionamento não deixa de ser um reposicionamento da mente religiosa para fundarmos uma nova civilização. A partir da vida individual, nós vamos fazer com que as próprias políticas empresariais, as políticas governamentais se transformem e tenhamos um mundo muito mais harmonioso e caminharemos para a paz, porque à medida que deixamos de ter essa mente agressiva, as hostilidades certamente cessarão no nosso planeta. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente.